com muita alegria que eu cumprimento a todos vocês aqui reunidos mais uma vez. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos e todos aqueles que também nos acompanham de seus lares através do Facebook da Casa Fora da Caridade Nossa Salvação, que possamos nesse momento, nessa noite de sexta-feira, com esse friozinho ali fora, não já estarmos aqui envolvidos no calor, na alegria de estar lembrando, conversando, estudando sobre Jesus, nosso Mestre amado. Então vamos agradecendo a Deus, nosso Criador, e a espiritualidade amiga que com muito carinho cuida de todos nós, encarnados e desencarnados aqui presentes, cuidando desse ambiente também. E vamos assim, hoje nós vamos receber a querida companheira G de Oliveira, trabalhadora, colaboradora desta casa. Hoje está como palestrante e nós vamos para recebê-la, envolvendo com amor e carinho, cantando juntamente com o Gustavo o hino da casa Praz a Deus Senhor e o Pai Nosso cantado. Deus que a sã doutrina que nesta casa se ensina, a alma nos esclareça, a alma nos esclareça, essa luz tão pequenina, essa graça divina, até que enfim resplandeça, até que enfim resplandeça. A alma é como um diamante, sendo polido é brilhante, em bruto na luz não brilha, em bruto na luz não brilha, não se distingue da terra, não descobre a luz que encerra, não mostra de quem é filha, não mostra de quem é filha. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, ó Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Mais um recado
recadinho ficou faltando no nosso início da noite. Ao término da palestra da Gê, nós teremos uma singela apresentação das nossas crianças aqui em homenagem ao Dia dos Pais. E hoje a Gê traz como tema de sua palestra oração e ação. Ajuda-te e o céu te ajudará. Seja bem-vindo. Sim. Boa noite, pessoal. Boa noite. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja presente no coração de todos nós. Nem precisaríamos falar nada de prece, porque a música já elevou tanto a vibração, né? E a gente já ficou assim, todo envolvido, né? Em fluidos de amor, na verdade. Mas vamos lá. O que nós precisamos ainda saber sobre prece? Tem tanta coisa sobre prece, né? E para a gente entender um pouquinho, vamos começar a falar um pouquinho antes da gente explanar exatamente. Desde os primórdios dos tempos, temos a necessidade de nos conectar com o divino. Em nossas situações mais difíceis, nas nossas provas mais difíceis, a gente tem essa necessidade de buscar o divino como se para que a gente consiga realmente superar com mais tranquilidade os momentos mais difíceis. E aqueles que tinham em tempos mais, ainda quando conservávamos muito instinto, aqueles que já tinham a sensibilidade além dos nossos 5 sentidos, né, que é a mediunidade, ele tinha mais facilidade para poder fazer essa conexão. E daí, a gente ainda dentro de uma fé cega, dentro de um tempo em que o politeísmo, ou seja, o acreditar em vários deuses, era uma coisa que era assim muito mais comum do que é hoje, que ainda existe. Mas então a gente tinha aqueles que tinham uma extrema dificuldade de fazer essa conexão com Deus, porque realmente se achavam sem possibilidades de fazer essa comunicação. E quando alguns que tinham essa facilidade através dessa sensibilidade maior, eles eram procurados de alguma forma por todos quando se passava por situações mais difíceis, para poder interceder, para poder realmente fazer essa conexão para eles. Se a gente for analisar hoje ainda tem muito, mas muito disso, ou seja, muitos de nós ainda temos essa necessidade, não temos uma dificuldade de ter essa conexão com o ser superior, com o divino. E daí a gente muitas vezes recorre realmente àqueles irmãos que a gente acha que tem uma possibilidade maior, uma conexão mais fácil com o divino. Mas lá, quando nós éramos só instinto, e na época de Moisés que recebeu através da mediunidade o decálogo, né? Que permanece obviamente até hoje, Jesus conservou. Moisés também tinha dificuldade de conduzir o seu povo. E de que maneira? Porque a fé era tão cega que tudo aquilo que vinha de Moisés era do divino, não era de Moisés. E daí, mas para que pudesse se organizar aquela época, porque o povo realmente guiado por instinto e muito ainda ignorante, normalmente eles não tinham disciplina, né? Até hoje ainda a gente vê que isso acontece muito. E daí então Moisés instituiu mais 660 leis, mas que eram leis sociais. E o povo não acreditava, até que ele afirmou
ou que essas leis tinham sido uma intuição divina, ou seja, que ele tinha recebido de um ser superior, que ele tinha recebido de Deus, e que só assim que ele pôde conduzir esse povo de tal forma que eles pudessem seguir, né, mais organizados, né, ou pelo menos que eles pudessem seguir da forma como Moisés achava, para que pudesse ter uma organização maior, né? Então, imagina vocês que hoje ainda tem muita ignorância, infelizmente, e que tem gente que ainda carrega essa dificuldade dessa conexão e que ainda age dessa mesma forma. Quando se fala que algo vem do divino, essa informação, se acredita dentro de uma fé cega, mas não para raciocinar se realmente aquilo é uma verdade ou não, se realmente isso é um fato que se deve realmente levar em conta ou que não se deve levar em conta. Então, o que sempre nisso tudo, o que buscavam na sua grande maioria, e ainda busca até hoje? Não vamos assim nos enganar que ficou lá, que a gente melhorou tanto assim, porque não eram outras pessoas, eram nós mesmos que estávamos nesse mesmo tempo e agindo dessa forma. Então não era ninguém diferente. E o que mais incomoda todo mundo, né? O que mais a grande maioria busca até hoje, né? A direção é na onde? Na matéria. A preocupação é que eu consiga solucionar tudo que seja relativo à matéria, e daí está tudo bem. E quando a gente não consegue, a gente vai buscando então essa ajuda. Então, como eu gosto muito de colocar assim, tudo desenhadinho, Martins Peralva, no livro Pensamento de Emmanuel, e é excelente o livro, e ele tem uma forma mas muito tranquila da gente conseguir fazer essa conexão de maneira mais adequada, para que a gente possa atingir os nossos objetivos realmente, porque muitas vezes a gente não atinge porque nós não sabemos como nos dirigir, e a gente se enche de um monte de palavrório desnecessário, achando que a gente vai conseguir atingir o nosso objetivo. E também porque muitas vezes pedimos coisas equivocadas, de maneiras equivocadas, né? E daí por isso muitas vezes não chegamos ao objetivo. E a gente costuma dizer, não cheguei porque Deus ainda não estou preparado para receber. Mas não é nem que você não está preparado para receber, às vezes está, mas você não soube pedir, não direcionou direito. E o Martins Peralva, ele tem uma forma muito tranquila, com 4 tópicos para poder nos orientar. Então ele fala assim, a maioria de nós oramos na horizontal, desta forma aqui, né? E o que é essa forma horizontal? Essa forma horizontal é com direção da vida terrena. É tudo ligado à vida da matéria, é tudo que diz respeito à vida da matéria. Então a gente tem, infelizmente ainda a gente carrega isso de uma forma que muitas vezes a gente acha que só esse sentido horizontal, só na direção da vida terrena é que a gente vai conquistar aquilo que nós almejamos, né? Então a gente costuma pedir coisas da matéria, tipo o quê? Quero ganhar na loteria, é uma coisa muito, muito assim, mas de repente eu podia ganhar sozinho, né? Então, assim, né? Mas daí a gente quer fazer uma barganha e a gente diz assim, mas eu gostaria muito de ganhar, porque eu vou ajudar fulano, ciclano. É uma barganha, nem sempre eu vou ajudar, mas é uma barganha e a gente acha que está correto pedir dessa forma. Puxa, mas eu gostaria muito mesmo, mas muito mesmo, de um marido, uma mulher, né? Não é? Daí é difícil. Mas eu queria trocar o carro. Então são coisas da matéria, né? E na verdade assim, nós vamos nos desviando e vamos tentando, né, ganhar a confiança do Criador, achando que realmente Ele tem essa possibilidade de oferecer isso para nós, né? E não é dessa forma que funciona. Mas a grande maioria de nós, infelizmente, só reza nesse
horizontal. Aí quando a gente fala, quando ele dá os 4 tópicos, na hora que você vai orar, você começa a pensar, peraí, eu estou rezando na horizontal, e ele fala assim, o correto é na vertical, né? A oração correta, a oração onde você tem a ligação com o Criador. E daí você reza diferente. Aí ele diz assim, que quem reza na vertical, normalmente fala da seguinte forma, mas eu preciso tanto de saúde, eu preciso de equilíbrio, de serenidade, de sabedoria, né? Eu preciso crescer o meu intelecto, né? Eu preciso me melhorar. Mas tudo bem, mas mesmo assim, sabe lá a barganha que nós fizemos quando pedimos matéria? A gente não vai fazer barganha, mas a gente vai assumir um compromisso com o Criador, ou seja, na vertical. E daí, quando eu falo, eu preciso de saúde, me ajude a ter saúde, eu tenho que justificar por que eu quero saúde. Eu quero saúde só para eu não sentir dor enquanto eu estiver experienciando aqui na matéria? Isso não é possível, né? Mas eu tenho que justificar. Pai, me dá saúde, porque realmente eu preciso cumprir meus objetivos aqui na matéria, e para isso eu preciso de saúde. Eu preciso acabar de criar meus filhos, Pai, e daí eu preciso de mais saúde. Então eu expliquei para ele por que eu estou pedindo determinada coisa. Ah, mas Pai, eu preciso muito de intelecto. Mas aí ele consiga o intelecto. E o que você vai fazer, meu filho, com tanto intelecto? Você vai pegar e jogar na gaveta e não vai fazer nada, não vai ajudar ninguém, não vai passar para os outros, não vai ensinar nada para ninguém. O que você vai fazer com isso? Você tem que falar o seu objetivo. Aí sim está correto, porque daí ele vai entender que o seu objetivo é nobre, que você tem uma ação nobre ao orar dessa forma. Ou seja, daí tem, e a maioria das nossas preces, e o Peralva fala assim, a maioria das nossas preces, na verdade, são inclinadas. Mas que negócio é esse de prece inclinada? Inclinada, né? E por que inclinada? Porque é metade matéria e metade espiritual. E é muito comum a gente fazer essa mescla mesmo. E a gente utiliza muito disso, mas muito disso nas nossas preces. E que jeito que é essa prece mesclada, né? A gente chega assim, Pai, meu filho vai viajar. Cuida para que ele volte bem e que tudo corra tranquilo, que ele realize o que precisa realizar e que volte em paz para a nossa casa. Isso é a oração do cristão. O cristão ora assim. Mas acontece que os budistas, eles oram diferente. Então ele diz assim, Pai, meu filho vai viajar. Ilumina o caminho de todos os viajantes. Permite que todos os viajantes possam realmente estarem protegidos com as suas bênçãos. Protege-os para que eles possam voltar para casa, realizar os seus compromissos e voltar em paz e saudável. Percebe que a prece inclinada, ela não pode ser dessa forma, ela não pode ser só direcionada para um ponto. A gente tem que lembrar que quando nós fazemos a prece e que ela engloba muito mais gente, que a gente estende essa prece, eu vou fazer uma prece para harmonizar um ambiente, e por que não eu me lembro dos outros ambientes e peço essa harmonia também para ele. Então quando a gente ora desse jeito, a gente expande, né, o nosso campo mental, ou seja, a gente faz com que tudo ao nosso redor comece a funcionar melhor. Então é a forma que a gente tem de orar, no sentido de dizer para o Criador, não sou só eu que preciso de ajuda, mas todas as criaturas, todas aquelas criaturas que estão nessa trajetória precisam de ajuda. E daí sim,
E daí a gente consegue realmente uma interligação com o nosso Pai. Eu pedi uma coisa relativa à matéria, porque eu quero a proteção para aquele meu filho que vai viajar, isso é um exemplo, obviamente, mas em contrapartida eu pedi para todos. E aí sim, e é quando eu peço para todos, eu expando o meu leque, e daí é muito mais fácil de ser atendido, muito mais condizente com aquilo que o Criador espera de cada um de nós. E depois tem uma outra que a gente nem podia chamar de prece, tá? Não dá para chamar de prece, porque ele chama de prece descendente, ou seja, para baixo mesmo, né? Então, vertical, horizontal, vertical, inclinada e descendente. E que jeito que é essa prece? Ele fala em prece descendente. É quando nós emitimos e oramos, né? No sentido de dizer assim: estou com raiva do fulano, muita raiva. E daí, olha, tomara que a vida dele vá bem para trás. Eu estou orando. A pessoa está, ó Deus, faça com que a vida dele não vá para frente. Isso é uma prece? Não, mas é o meu desejo, eu estou emitindo isso. E chega, não é? Até põe o nome de Deus no meio. Então, quando a gente está com o coração carregado de muitos sentimentos de baixo padrão vibratório. E daí eu vou direcionar e eu mentalizo a criatura lá ainda, que é o foco da minha raiva, e oro para que ela se dê mal, né? Isso é uma prece? Não, não é uma prece, mas é para quem que eu estou fazendo mal? Para a pessoa? Não. Muitas vezes a pessoa não está nem sintonizada na minha raiva. E daí eu estou fazendo mal para mim mesmo. Quando a gente ora na forma descendente, nós emitimos sentimentos nocivos em direção à pessoa. Mas quem que fica com a pior parte? Nós. Porque a gente, para orar para alguém nesse sentido, eu tenho que me envolver com esse fluido. Eu tenho que me envolver com isso. E eu me envolvo de tal forma que daí a gente envenena todas as nossas células com essa vibração que a gente faz. E daí nós bloqueamos o nosso canal com a divindade, ou seja, nós ficamos desabastecidos energeticamente. A gente se desabastece energeticamente. A Joana de Ângeles, nas obras psicológicas, e que são interessantíssimas, são 15, mas eu não vou me lembrar, e também não anotei, desculpe, em qual das obras ela faz. Ela tem uma receitinha nas obras psicológicas para que a gente possa agir mais acertadamente. E daí ela diz assim: normalmente quando você vem conversar com as pessoas, que a pessoa é mais espiritualizada, você fala assim, estou com raiva. O que a pessoa fala? Poxa, é um sentimento ruim, não sinta raiva, né? Isso não é bom, troque esse sentimento. A Joana não diz isso, ela fala assim: você está com raiva? Tenha raiva mesmo. Admita que você está com raiva. Você tem raiva? Tenha raiva. Mostra que você está com raiva. Vá lá, até procura a pessoa e diga para ela: eu estou com raiva de você. Por isso, por isso, por isso. Então ela diz assim, que quando a gente admite que a gente realmente está com raiva, o que acontece? Eu começo a me curar. Eu admito que eu estou doente. E daí quando a gente admite realmente que está doente, o que acontece? Nós vamos buscar auxílio. Enquanto a gente não admite que está com raiva, fica bloqueando aquele sentimento, a gente vai se envenenando. A partir do momento que você coloca ele para fora, resolve ele e decide se cuidar, você se livra de um processo doente. Então, percebe que não vale a pena a prece descendente. É melhor a gente assumir logo aquilo que a gente realmente está sentindo e resolver, né? Para que a gente não bloqueie o nosso padrão energético. E daí a gente fica desabastecido de que forma? É assim, é muito simples de entender.
a forma da gente absorver energia a nosso favor e de nos alimentarmos para mantermos a nossa saúde física, nossa saúde mental, nossa saúde espiritual. Dos alimentos líquidos e sólidos, a gente absorve quanto mesmo? Eu ensinei, 10%, né? E do ar atmosférico, através do quê? Do aparelho respiratório, 20%. Vocês acharam que era muito? A gente comendo, absorvia energia suficiente para ficar de pé aqui? Só engorda. Não tem, só engorda. Não acontece nada, só engorda. E também, a gente, para se manter em pé, a gente precisa de energia fluídica. A gente absorve através dos nossos centros de força. E para isso, conta a nossa interligação com o ser superior. De que forma? Aí sim, quanto mais nós buscamos nos espiritualizar, mais nós conseguimos obter fluidos para nos sustentar saudáveis. Percebe que quem tem isso adoece muito pouco? Ou quando adoece consegue resolver a situação muito rápido? Passa logo? Porque ela tem uma carga fluídica se sustentando, e o nosso perispírito, ele se sustenta também dessa mesma energia, e é 70%. Então percebe que não dá para a gente pular etapa? Não dá, a gente tem que realmente buscar alimento na onde está o alimento, né? Bom, nós não podemos fazer, e ele diz isso, da prece um ritual, tem que ser com intensidade. A nossa manifestação para atingir o objetivo que queremos tem que ser com intensidade. A eficácia não depende de palavra nenhuma, eu nem preciso falar, na verdade. E por que eu não preciso? Porque Deus nem entende português, né? Ele entende a língua das energias, né? Então não preciso falar absolutamente nada, falar nada. Um exemplo de intensidade. Acho que dá tempo de passar tudo, nós temos horário. Ó, um exemplo, uma mãe lá bem no fundão lá da Amazônia, onde não chegava socorro, o filho adoece e ela não tem a quem pedir socorro, e a febre só aumenta e ela fica desesperada, porque quem não fica desesperado quando você não consegue socorro com uma pessoa doente? E ela não tinha o que fazer, não tinha para quem pedir socorro, não tinha onde buscar isso. E nesse momento ela abraça apertado esse filho contra o peito e só diz assim: pai, me ajuda. Imediatamente vem ajuda. Por quê? Porque o desejo, a intensidade era tanto que a ajuda veio no mesmo minuto. Ela não precisou dizer absolutamente nada, só disse: pai, me ajude. E o Chico dizia assim, que uma oração de mãe, então, arromba as portas do céu. Então, imagine se ela não ia ser atendida, mas imagine a intensidade com que ela fez essa prece, né? Aí, e nas horas de desespero, dá tempo de rezar? E ele diz assim, aí aconteceu, um acidente. E eu estou desesperado, estou no meio desse acidente. Dá tempo de rezar? Não dá. A gente não consegue. Mas a lâmpada pedindo ajuda acende no automático. É automática a ajuda. Automático. Nossos amigos, eles estão ali de pronto para nos socorrer. Estão ali no lugar certo, na hora certa para nos socorrer. Basta que nós sejamos esse ser que já entendeu isso, que tem essa ligação com o Criador, essa ligação real com o Criador. E daí ele fala também de uma prece refratada. Eu fui buscar tudo, refratada. Aí ele fala dessa prece. Aí ele diz assim na prece: nós não precisamos nos preocupar de forma nenhuma. Por quê? Eu vou rezar para que santo então? Para me ajudar.
Eu vou rezar para Jesus, vou pedir para Deus, vou pedir para os espíritos. Quem tem devoções em alguns santos, vou pedir para o santo, vamos falar, não vamos santo A, santo B, não importa, eu vou pedir para ele e daí eu vou conseguir uma direção mais direta? Não precisa. Sabia que não precisa? Não preciso pedir para ninguém, na verdade. O meu coração, a minha emoção, os meus sentimentos, quando eles são elevados e a gente se aquieta para poder pedir, aquele que tiver de plantão atende. Muitas vezes a gente pede para o santo A e quem está de plantão é o santo B. E ele atende. Então nós precisamos ficar preocupados. Nossa, mas espera aí, deixa eu rezar então. Deus Pai, Jesus Mestre, Espírito tal, para poder ser atendido. Não. Aquele que tiver de plantão, eu posso me direcionar aos meus amigos, com carinho, com intimidade até com intimidade. Olha a pessoa querendo ter intimidade, né? Mas dá para ser. Quando você faz disso um processo natural, você cria essa intimidade. Mas também não tem necessidade de eu achar que, porque eu não rezei para o santo A, eu não vou ser atendida. Não, é quem tiver de plantão nos atende. Basta que isso seja intenso, parta do coração, que a gente queira realmente, que a nossa manifestação seja realmente saudável. Então é isso que o Martins Peralva passa a respeito de técnicas para que a gente possa ter uma direção e uma orientação de como nos dirigimos aos seres superiores. E a ação, onde fica? Afinal de contas, está escrito lá que ia falar sobre ação, né? Bom, vamos falar. Então, a gente precisa ficar o tempo todo orando? Toda hora? Para que a gente tenha sintonia com o bem? Todo tempo? Você está dirigindo lá e fica lá, Pai Nosso, Pai Nosso, bateu o carro. Não adiantou minha oração, né? Eu preciso a todo instante estar fazendo isso? Não precisa, de forma nenhuma. Na verdade, é a minha ação no bem, que é a minha oração. Eu não preciso nem orar, mas eu preciso ter uma ação no bem. Então, vamos um exemplo assim. Suponhamos que eu tenho uma empresa. Eu não tenho, viu, gente? Mas suponhamos que eu tenho. E daí, coube a mim demitir muita gente. Se eu sou uma pessoa que age no bem, eu tenho uma atitude. Se eu sou uma pessoa que não age no bem, eu tenho outra. Eu demito e pronto. Tchau, não quero nem saber. Ou eu posso demitir orientando, com educação, buscando aconselhar. Olha, amigo, nós estamos passando por dificuldade, mas realmente, a hora que a gente se reestruturar, então dando esperança, eu posso. Isso é uma ação no bem. Precisa orar? Não. Ele acolheu aquelas criaturas. Isso é só um exemplo. E vem a Joana de Ângeles de novo, dando outras receitinhas na ação. E ela diz assim: eu preciso meditar sobre o que eu vou fazer, porque meditar é eu comigo mesmo. As minhas ações, elas que contam. A forma como eu estou sentindo no mundo, é o que conto. É a meditação. Caridade é eu com o próximo. E prece é eu com Deus. Então são 3 itens que é bom a gente guardar. E as ações podem ser direta, e você pode fazer direta, ou você pode ser aquele que faz indireta. E as ações, Deus, tudo aquilo que cabe a Ele e que eu não consigo fazer, Ele me ajuda, Ele faz, Ele até toma frente. Vamos ter um exemplo. Lázaro, com aquela pedra que parecia uma bolacha Maria, assim, na porta do sepulcro dele, né? Aí tem os homens lá e Jesus, vamos então trazer Lázaro de novo à vida.
Então ele fala assim: bom, rolem a pedra. E pega aquele monte de homem e começa a rolar a pedra. Pesada, logicamente, estava tampando um sepulcro. E começa a rodar a pedra. Assim que eles tiram a pedra, Jesus diz assim: Lázaro, levanta-te. E Lázaro sai do sepulcro. Jesus podia ter tirado a pedra? Claro, era só fazer assim com a mãozinha e estava tudo certo, né? Mas o homem podia fazer isso. Ele sabia que o homem podia fazer. Então aquilo que nos cabe é nosso compromisso. Agora aquilo que é impossível para nós, ele nos ajuda. Então, obviamente, Jesus podia ter feito, mas ele sabia que os homens que estavam ali tinham a capacidade de realizar, certo? Então, ele só fez aquilo. Eles tinham capacidade de ressuscitar Lázaro? Não, não tinha. Então, ele fez aquilo que eles não conseguiriam fazer. E assim que ele age, na verdade. E nós, como nós agimos nas nossas ações? Que jeito que a gente age? Né? Eu falo assim, que muitas, né? Que jeito que é a nossa posição, por exemplo, quando a gente encontra pessoas em situação de abandono. E tem pessoas em situação de abandono só lá na rua, que é denominado morador de rua? Não. Tem pessoas em situação de abandono em qualquer lugar. Dentro dos nossos lares mesmo, pode ter uma pessoa que está em situação de abandono. E como eu ajo quando eu vejo isso? Na rua, vamos colocar na rua. Eu passo, eu troco de calçada? Ou olho assim e falo, e já passo a fazer julgamentos? Eu passo e tenho medo? Posso ter medo, claro. Claro que posso. Sou humano, tenho medo, posso ter. Mas eu não faço nada. Sou indiferente àquela situação. Simplesmente porque aquela pessoa está numa situação em que eu não aceito. E quem sou eu para não aceitar? Eu posso ter uma ação nessa situação? Posso. Se eu não consigo ter uma ação direta de chegar até essa pessoa e ajudar efetivamente, conversando, alimentando, se eu não consigo fazer isso, eu posso orar, pedindo ajuda. Mas eu não posso me omitir. Eu não posso fechar os olhos e achar que eu estou vivendo num mundo cor-de-rosa. Não dá para ser dessa forma. E daí, todas as preces que eu fizer e do jeito que eu fizer, não vai adiantar. Porque é a caridade eu com o próximo. E a caridade eu com o próximo, ela é analisada sob várias óticas. Ah, mas eu não consigo. Não, você consegue. Mas você quer? É uma grande diferença. Você realmente está no seu papel de cristão? E vai adiantar você ser um cara, eu sou espiritualizado. Aonde que você é espiritualizado? Que hora? Quem foi que falou isso para você? Se as suas ações mostram totalmente o contrário. Quem disse para você que você é espiritualizado? Então não adianta você ir no terceiro tópico. Eu estou orando, mas eu não lembrei do meu irmão. Eu não lembrei. Ah, essa chuvinha. Nossa, tá boa, né? E eu pedi tanta chuva, que eu não respiro sem chuva. Mas, e pro meu irmão, né? Tem meu irmão que não tem um telhado muito bom. E aí, a hora que ela vem fraquinha, eu falo, graças a Deus, não vai molhar nada. Mas a hora que ela vem forte, eu fico cheia de preocupação. Porque tem comunidades que realmente não tem condição para uma chuva forte. E daí eu fico preocupada. E qual é a minha ação a esse respeito? Buscar amparar. É bem isso.
Posso amparar todo mundo? Não tenho condições, mas alguns eu posso. Uma quantia de gente eu posso. E eu faço isso? É difícil. A gente tem que pensar nessa situação. E para a gente então chegar ao final, nós vamos falar, o Criador, na verdade, a gente não precisa pedir nada, porque Ele nos envia chuvas de bênçãos toda hora. Ele nos capacita a todo instante. Mas o que a gente faz na grande maioria das vezes? Abre o guarda-chuva. Ele não vai saber nada. Né? Então vamos fechar o guarda-chuva, vamos nos envolver com essas bênçãos, né? O passe é um tipo de bênçãos que a gente recebe. E todo mundo está conectado com essa bênção que está recebendo. Caridade. Aquele que está doando de si, do seu próprio magnetismo, para ajudar o outro, eu com o próximo. É uma ação. E todo mundo já pensou nisso? E quando a gente se coloca realmente em posição para ajudar, para acolher e para receber essas bênçãos que todo mundo pode receber, todo mundo pode receber, não é que Deus vai mudar de opinião a nosso respeito, mas Ele vai falar assim: nossa, meu filho está tentando. Meu filho, então eu vou ajudar. A dor humana, ela está extremamente, muito. Tem muita. A humanidade, ela passa por um período de uma turbulência muito grande, até devido ao processo de transformação, mas aonde todos nós estamos sendo afetados. Por isso, mais do que nunca, a gente deve cultivar o hábito da prece corretamente. Mais do que nunca, nós temos que ir construindo um lastro espiritual para que a gente possa, além de diminuir a dor pelas quais nós temos que passar nessa existência, diminuir a dor também daqueles que estão próximos de nós, que estão dentro das nossas possibilidades de ajudar. Então, a gente pode ser, de repente, o Sirineu para outra criatura. Para todos talvez a gente não consiga, mas que a gente tenha esse propósito, porque a única coisa que o Criador espera de nós é que a gente sirva de instrumento para o progresso da humanidade. Então, para que a gente possa ser realmente um indivíduo que possa dizer, eu realmente já me espiritualizei, eu tenho que estar correndo nesse sentido. Eu tenho que estar buscando isso. Caso contrário, eu não estou colaborando de jeito nenhum. Então é isso. Agora nós vamos passar, isso é sobre oração. Agora você, moço, né? Nós vamos fazer uma homenagem para os pais, e para os pais encarnados e desencarnados. É muito singela. E a hora que a gente acabar, eu já quero que vocês estejam devidamente emocionados, porque nossa, você viu, a pessoa ainda não põe assim, né? Olha, até o contrário. Devidamente emocionados, porque hoje, em decorrência da apresentação das crianças e dos adolescentes, nós não teremos o passe individual. Mas assim que a gente acabar essa homenagem, aí a gente vai passar uma vibração coletiva, para que todos, né? Tenho certeza que todos que estão aqui, encarnados e desencarnados, se sintonizados com o trabalho, com a tarefa, já estão recebendo. Mas a gente só vai fazer com que isso seja potencializado através da vibração. Tudo bem? Então vamos lá. A homenagem para o pai. Pai, começa o começo. Quando eu era criança e pegava uma tangerina para descascar, corria para meu pai e pedia: pai, começa o começo. O que eu queria é que ele fizesse o primeiro rasgo na casca, o mais difícil e resistente para as minhas pequenas mãos.
Depois, sorridente, ele sempre acabava descascando toda a fruta para mim. Mas outras vezes eu mesmo tirava o restante da casca, a partir daquele primeiro rasgo providencial que ele havia feito. Meu pai faleceu há muito tempo. Há anos muito, aliás, não sou mais criança. Mesmo assim, sinto grande desejo de tê-lo ainda ao meu lado, para, pelo menos, começar o começo de tantas cascas duras que encontro pelo caminho. Hoje, os obstáculos dos relacionamentos com os amigos, os problemas no núcleo familiar, o esforço diário que é a construção do casamento, os retoques e pinceladas de sabedoria na imensa arte de viabilizar filhos realizados e felizes. Ou então, o enfrentamento sempre tão difícil de doenças, perdas, traumas, separações e mortes, dificuldades financeiras e até mesmo as dúvidas e conflitos que nos afligem diante de decisões e desafios. Em certas ocasiões, minhas tangerinas transformaram-se em enormes abacaxis. Lembro-me então que a segurança de ser atendido pelo papai, quando ele pedia para começar o começo, era o que me dava certeza que conseguiria chegar até o último pedacinho da casca e saborear a fruta. O carinho e a atenção que eu recebia do meu pai me levaram a pedir a ajuda de Deus. Meu Pai do céu, que nunca morre e sempre está ao nosso lado. Meu pai terreno me ensinou que Deus, o Pai do céu, é eterno e que seu amor é a garantia das nossas vitórias. Quando a vida parecer muito grossa e difícil, como a casca de uma tangerina para as mãos frágeis de uma criança, lembre-se de pedir a Deus: Pai, começa o começo? Ele não só começará o começo, mas resolverá toda a situação. Não sei que dificuldade você, nós, eu estamos enfrentando ou encontraremos pela frente durante a nossa trajetória. Sei apenas que vou garantir que no amor eterno de Deus, para pedir sempre que precisar: Pai, começa o começo. E assim, vamos fechando os olhos e vamos então aproveitando a vibração desse momento, elevando o nosso pensamento ao nosso Pai, nos munindo dos nossos melhores sentimentos, para que nesse instante, chuvas de bênçãos, fluidos benéficos e fortalecedores possam penetrar pelo topo de todas as cabeças, invadindo todo o nosso campo energético, nos permitindo nesse instante sair daqui melhores do que chegamos, nos permitindo nos revigorar com tamanha dose de fluidos para que possamos enfrentar os nossos desafios diários. Que o Pai, na sua bondade extrema, possa nos envolver e que todos nós, nesse instante, possamos, recebendo essas bênçãos, seguir em frente. Que assim seja. Gratidão, gratidão, gratidão.